Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vão acompanhar essa pequena transmissão ao vídeo, em que eu vou partilhar uma pequena experiência, amém, que vai despertar a tua vida, em nome de Cristo Jesus. E essa experiência eu gratifico a Deus, porque ela retrata, amém, a respeito da vinda de Cristo Jesus. Nessa experiência que eu tive, realmente Deus pode me mostrar, glórias a Deus, de como a maioria perderá o arrebatamento. Deus me mostrou que verdadeiramente 98% das pessoas não estão preparados. Amém. É uma visão, glórias a Deus, que se baseia, ela baseia-se no livro de Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus. E eu tive esta visão há cerca de uma semana e poucos dias atrás. Glórias a Deus que está vivo. Glórias a Deus. Eu vou acompanhar, glórias a Deus, um pouco do contexto. E realmente o Senhor me mostrou que não é brincadeira. Não é brincadeira. Glórias a Deus, muitos já têm noção a respeito do arrebatamento, de como vai proceder. Glórias a Deus, muitos incentivam aqueles que não estão preparados a se prepararem, mas que na verdade esses que estão preparando pessoas para serem arrebatados, muitos deles vão perder o arrebatamento. Glórias a Deus. Vai ter muita surpresa. Amém? Glórias a Deus. Foi um tremendo, um tremendo choque, mas de grande relevância. Glórias a Deus. Porque eu como ser humano, né, olhando para a outrem, glórias a Deus, eu vou pensar, meu Deus, eu quando saio na rua para me passear, eu vou olhar nas pessoas e olhando para as pessoas, sabe, eu vou me perguntando, meu Deus, se essa pessoa realmente ela está apta ou não. Glórias a Deus, e quando eu vejo a pessoa está a fazer coisas, sabe, que realmente não glorifica a Deus, e ali eu já penso, meu Deus, se Cristo vier agora, essa pessoa vai ficar. Quando você sai da tua casa e vai para a rua, você veja que as ruas ficam em tamanha confusão, você veja pessoas fumarem, pessoas beberem, pessoas discutindo, pessoas ofendendo, amém? Pessoas a falarem de tanta coisa suja, tanta coisa, sabe? Que realmente não dá só para falar. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus que está vivo, mas nós como ser humano vamos ficar aí a pensar, não, que Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Oh, Deus nos vai realmente nos livrar, Deus nos vai dar mais uma oportunidade, Deus vai multiplicar as oportunidades, Deus vai perdoar. Não, não pode ser assim, sabe? Porque o próprio Deus, ele tem mostrado que o homem só se engana a si mesmo. Deus está sempre a mostrar, está sempre a falar, está sempre a alertar, e as pessoas não querem dar ouvido. As pessoas, mesmo que realmente querem perder o arrebatamento, as pessoas não querem o reino de Deus, mas falam que querem ir para o céu, falam que se Jesus Cristo vier, vão subir no arrebatamento. Tudo isso é uma grande mentira. Totalmente mentira, eu discordo plenamente. Glórias a Deus. Então, essa visão começou assim. Eu, na visão, a minha mente e meu coração estava procurando emprego. Eu só estava a pensar em trabalhar, amém. Glórias a Deus, a procurar emprego e tudo mais. E eu me reparei, eu olhei para mim e eu vi que eu estava a caminhar, glórias a Deus, com um saco. Eu chamei de sacão, um saco tão grande que eu nomeei de sacão. Ok, era um saco que dentro tinha muitas coisas. E esse saco é espiritual. Esse saco, Deus me disse. Eu caminhava, e eu olhava em volta de mim. Glórias a Deus, a minha volta estava cheia de tantas pessoas. Glórias a Deus, que estavam empolgadas e estavam apegadas nas suas coisas, nas suas atividades. Glórias a Deus. Eu marchava, caminhava, seguindo a procura de emprego, glórias a Deus, e vendo todo mundo a trabalhar. Eu olhava na minha volta, pelo caminho que eu seguia,
Glórias a Deus, eu não percebi que eram dois caminhos. Eu não tinha percebido que tinha tipo tinha escolha de seguir pelo caminho. Eu estava aí e de seguir o outro caminho que não tinha ninguém. E a minha mente só estava em fazer alguma atividade que dá lucro, que gera lucro. Lebra gastomanai. Glórias a Deus. E eu seguia pelo caminho que estava toda a multitude. Eu marchava, eu caminhava à procura de emprego e vendo todo mundo a trabalhar. Todo mundo a trabalhar. Ninguém não ficava estagnado. Todo mundo a trabalhar nas suas atividades de trabalho, de comércio. Amém. Glórias a Deus. As mulheres, mães, jovens, adultas, idosas, enfim, todo mundo a trabalhar, a venderem, a fazerem negócios e tudo mais. Eu via os varões, homens a trabalharem e tudo mais, todo mundo assim. Eu também seguia por aquele caminho. Mas de repente, Deus abriu a sua boca e começou a falar para mim. Deus se dirigiu para mim. Deus começou a falar. E Deus, quando começou a falar, a voz de Deus, ela saiu desde os céus e veio na minha direção. E a voz de Deus começava a me transpassar. A voz de Deus misteriosa. A voz de Deus tremenda. A voz de Deus terrível. Glórias a Deus. E Deus, Ele na verdade começava a falar o que está na Bíblia. Glórias a Deus. Amém. Essa experiência foi muito forte para mim. Glórias a Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia para ler onde Deus começou, onde Deus parou, glórias a Deus, porque Deus nessa visão, Deus leu para mim, glórias a Deus. Lebra somanamaseka tsalabra. Aleluia. Shemanamasori. Glórias a Deus. O Todo-Poderoso Deus leu para mim Mateus, glórias a Deus, 25, do 1, glórias a Deus, até o seu versículo 7. Eu a caminhar, vendo toda a multitude a trabalhar, todo mundo distraído nos seus negócios e em outros tipos de trabalhos que eu não sei explicar. Amém? Perderia tempo a falar do que eles estavam a fazer? Não, isso não interessa. E a voz tremenda e a voz terrível de Deus começou a ler. Glórias a Deus. Amém? Mateus 25, do 1 a 6. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Amém? Glórias a Deus. E nessa parte da visão, Deus lia esse contexto que eu acabei de ler.
Amém. A voz de Deus ecoava, a voz de Deus, glórias a Deus, me transpassava. Glórias a Deus. E eu escutava nitidamente, eu ouvia claramente, ouvia perfeitamente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E depois que o Senhor Deus me leu esse contexto, me disse: ide ao encontro do noivo. Ide ao encontro do noivo. E Deus, apontando para o saco, aquele saco que eu estava a carregar, Deus, então Ele ministrou essa palavra, Deus, Ele me desvendava os mistérios nessa visão, porque Deus, quando me dá uma visão em parábola, ou uma visão que em certas instâncias ou coisas que lá está a decorrer-se que eu não estou a entender, ali mesmo no meio da visão, Deus vai me explicando, onde eu não estou a entender, Deus vai me explicando já. Amém? Glórias a Deus. E Deus, ele apontou no saco, e o Senhor Deus, ele dizia que esse saco, lá dentro está a minha pegação, amém? Esta ligação que faz parte do mundo. Glórias a Deus, porque toda coisa, amém? Toda atividade cujo, sabe, tira o centro da palavra, tira o centro de Cristo em nossas vidas, glórias a Deus, isso nos mata, isso nos distancia do Senhor Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Não que trabalhar seja pecado, amém? Não que se preocupar em se sustentar e tudo mais, amém? Não. E há uma parte nessa visão, glórias a Deus, antes de eu largar o saco, quando Deus apontou e disse que aquele saco onde está lá todo o meu histórico de apegação ainda, amém? A certas coisas, sabe, que relacionadas ao trabalho que realmente estava a me descentralizar do Senhor. Já não poderia orar nas condições possíveis, não poderia meditar na palavra do Senhor nas condições possíveis, porque a minha mente só estava a pensar em trabalhar, só estava a pensar em trabalho, amém? E Deus apontava lá dentro desse saco, está lá todo esse historial. E Deus me dizia claramente, glórias a Deus, que tem que soltar, tem que soltar. Glórias a Deus, se você quer se encontrar com o noivo, você, glórias a Deus, terá que se desapegar. Você terá que soltar tudo aquilo que te conecta a certas coisas ou a coisas realmente, sabe, que te saca da presença de Deus, cujo muitos de nós não conseguem perceber, não dá conta. Amém? Glórias a Deus. Então, na parte em que eu apreciava, vou voltar, na parte que eu apreciava todo mundo a trabalhar, eu via todo mundo a trabalhar, glórias a Deus. Sabe o que eu via? Sabe o que eu via depois que Deus abriu a sua boca e começou a recitar o contexto em Mateus 25? Enquanto Deus falava, enquanto Deus lia, Mateus 25, de 1 a 6, eu olhava, quando Deus começou a falar, eu realmente olhei assim, eu quis identificar de onde estava a ver a voz, e a voz vinha do alto, eu vi que a voz vinha dos céus, e Deus me testificou, e Deus falava para mim, era Deus, o Todo-Poderoso, que estava a falar diretamente comigo. Glórias a Deus. E eu, depois que Deus me testificou que era Ele que estava a falar comigo, então eu voltei a minha cabeça no ângulo horizontal e olhando. Eu acredito que Deus é quem me permitiu, né, assim, me mover desta forma. E eu olhava outra vez mais para as pessoas em seu todo. Glórias a Deus. Só que enquanto Deus lia, amém, glórias a Deus, a palavra, eu olhava as pessoas a trabalharem, mas eu via que todos os seus negócios, tudo que é bem material, tudo que era bem material, eu via a se converter em sal. Se convertiam em sal. Glórias a Deus. Eu via mulheres a venderem fuba, a venderem óleo, a venderem feijão, a venderem essas coisas que vendem na praça, ok? Porque a maioria das mulheres estavam vendendo, amém, glórias a Deus, estavam vendendo. Outras pessoas estavam fazendo outras atividades cujas eu não prestei atenção se era quais atividades. E eu via
todos os seus negócios a se converterem em sal, seus produtos, e quando se convertia em sal, convertia-se em sal, formava fragmento. Glórias a Deus, e se caía, o sal começava a se cair. Amém. Glórias a Deus, as latarias a se converter em sal, a fuba a se converter em sal, o óleo a se converter em sal. E caía, um sal branco mesmo assim. Você olhava tudo a se converter em sal. As pessoas não se converteram em sal, mas tudo que é bem material estava a se converter em sal. E depois que Deus terminou de ler, amém, o contexto, então Deus, ele apontou o caminho que é para se encontrar com um noivo, se encontrar com Jesus, que em momento algum tinha identificado. Todo mundo estava a caminhar no caminho, que todo mundo estava se centralizado nos seus trabalhos, negócios e outras atividades de trabalho. E ninguém viu que do outro lado tinha um caminho, que aquele caminho aí era um caminho assim, que estava todo vasto. Era um caminho que não tinha ninguém, nem no início, nem no fim. Aquele até não sei se o fim é aonde. Glórias a Deus. Eu não vi nenhuma pessoa. Aquele caminho parece ser um caminho muito difícil, muito tenebroso até. Amém? Um caminho muito tenebroso, um caminho assim, parece que dá medo caminhar por ele. Então todo mundo estava a caminhar no caminho muito espaçoso, um caminho realmente, porque aquilo, todo mundo estava lá, toda a multitude estava ali, já naquele caminho que eu digo, porque eu acredito e eu vi que era o caminho estreito. Glórias a Deus. Não tinha ninguém. Isso, nessa parte aqui, me deixa muito preocupado. Eu não vi ninguém. E Deus falava para mim que no caminho que todo mundo estava lá é o caminho da perdição, é o caminho que leva para a perdição. E o caminho que não tinha ninguém. E a pior parte é que o Senhor me dizia, Deus me interpretava, Deus falava que ninguém estava a ver aquele caminho, ninguém estava a ver que ali tem outro caminho. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas atividades que não estavam mais a glorificar a Deus. Porque tudo que toma o lugar de Deus, que você no teu dia a dia, aleluia, o centraliza na tua vida, isso se torna pecado. Se torna pecado. Isso Deus me fez entender, algo que eu não entendi nesse contexto aqui, e também, glórias a Deus, em Mateus 7, 13 a 14. Glórias a Deus. Deus me clareou, me esclareceu. Isso significa, sabe o que significa? Que se você quiser caminhar no caminho estreito, que é o caminho que te leva para a vida eterna, você tem que vigiar, você tem que se santificar, você tem, glórias a Deus, que está prestativo a Deus a toda hora, a todo momento. Não é que você vai deixar de se preocupar em trabalhar, em prover, né, sustentabilidade. Não. Glórias a Deus. Porque o Senhor dizia claramente que só vai ver o caminho estreito, só vai enxergar o caminho estreito, só vai realmente ter o permisso, a permissão de seguir com o caminho que leva para a salvação. Quem estiver bem com Deus, quem não estiver bem com Deus não vai enxergar nada. Está cego. Está totalmente cego. Amém. E Deus, quando apontava o caminho é esse, o caminho que ide ao encontro do noivo. Ide. E Deus falava, ide ao encontro do teu noivo. Ele falava, ide ao encontro. Primeiro Deus falava para todos nós. Amém. E eu não quero me particularizar, amém? Eu não quero falar de uma forma que vai parecer já que eu não, porque realmente se Deus me mostrou essa visão é para eu despertar. Mas nessa visão, dentro dessa visão,
O que é que aconteceu? Aconteceu que quando Deus disse ir ao encontro do noivo, Deus ele bradou, Deus ele bradava, Deus ele falava para todos nós, mas ninguém escutava a voz de Deus. Era apenas eu que estava a ouvir a voz de Deus. Foi apenas eu que reagi quando Deus bradou. A voz de Deus que estremece, a voz de Deus que abala as tuas estruturas. Glória a Deus. As pessoas não ouviram, ninguém daquelas pessoas escutou a voz de Deus, era só eu que estava a ouvir Deus a ler Mateus 25. Amém. E depois Deus terminou de ler, e depois de ouvir as coisas a se converter em sal, Deus apontou o caminho que é para se encontrar com o noivo. É este. Ide ao encontro do noivo. Ide ao encontro do noivo. Ide. E ninguém realmente eu escutava a voz de Deus, e Deus me disse: ide ao encontro do noivo, do teu noivo, ide. E Deus tinha dito que é para, se eu quero seguir com aquele caminho, amém, que eu tinha que soltar. Então eu larguei aquele saco e eu corri com todas as minhas forças. Eu segui com o caminho onde Deus disse que é o caminho que vai me levar a me encontrar com o noivo. E eu, depois de soltar, largar aquele saco, glória a Deus, um peso saía de mim, um peso muito grande, eu deixava para trás e eu corria. E essa visão, nessa parte aqui, eu não sei eu não sei como te explicar. Eu corria numa velocidade tão alta, depois eu me via eu a correr, eu me via eu a correr, e depois eu me despertei. Então, amados no Senhor, é esta visão que eu partilho com todos vocês. Compartilhem em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Meu coração gratifica a Deus, mas ao mesmo tempo, sabe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque não é fácil ver, saber, e são várias vezes que o Senhor mostra visões do gênero que a maioria vai perder arrebatamento, glórias a Deus, e que são pessoas, glórias a Deus, que servem a Deus, na sua maioria, sabe, aqui na nossa nação, a palavra de Deus flui, amém, a palavra de Deus flui, glórias a Deus, mas muitos ficarão, glórias a Deus. Então, Deus abençoe, partilhem, e vemo-nos até a próxima oportunidade. Amém? Glórias a Deus.